Começa aqui o Pod Mais Empresas, o podcast do dia a dia das companhias, para falar sobre gestão, sobre sustentabilidade, sobre arte, sobre cases, enfim, tudo aquilo que permeia o dia a dia de uma companhia, seja ela aberta, fechada, pequena, média ou grande. No episódio de hoje nós vamos tratar sobre projetos culturais, a importância, a necessidade e também a oportunidade que isso gera para algumas pequenas e médias empresas em especial. Nós estamos recebendo hoje Sandra Mimoto, que é uma especialista em arte, em eventos culturais, trabalha nessa área há muito tempo e trabalha muito bem, porque tem um trabalho bastante observado, bastante elogiado, inclusive. Obrigado, Sandra, pela sua participação aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Nelson. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu queria falar que você dissesse da sua experiência, o seu currículo nessa área. Bom, a minha experiência começou numa empresa na qual eu trabalhava e lá eu, além de outras funções, acabei sendo responsável pelos projetos culturais e sociais apoiados pela empresa. E aí, nesse tempo, foram 10 anos, né? Deu para fazer bastante coisa, Deu para então. fazer bastante coisa. Nós apoiávamos projetos via leis de incentivo fiscal, fazíamos eventos para clientes, eventos para a comunidade, enfim. E aí eu fui fazendo um networking, conhecendo muita gente na área cultural. E quando eu me aposentei, eu acabei abrindo uma empresa para trabalhar nisso. Que é a Ampliarte. Ampliarte Difusão Cultural. Maravilhoso. Poxa vida, parabéns aí pela sua trajetória, pelo seu trabalho todo. Eu queria abrir a nossa conversa aqui inicialmente com o desenho da montagem do projeto. Como é que nasce um projeto cultural? No caso, é a sua empresa que detecta um determinado tema, vai, monta esse projeto e vende, ou ela vai buscar patrocínio via leis de incentivo, ou a empresa, uma determinada empresa que quer fazer algum evento, alguma coisa especial, procura vocês para organizar. Normalmente, como é que funciona esse mercado? Olha, depende. Por exemplo, uma empresa pode nos procurar e a gente pode fazer, montar para eles, formatar um evento, realizar, coordenar a produção toda. Isso com verba direta. Exemplo, a empresa X está fazendo 100 anos aí, comemorando, e quer fazer alguma coisa especial. Exatamente. Aí você cria o projeto. Aí criamos um projeto, a depender do que é, do foco da empresa, né? Nós já fizemos, por exemplo, um livro de 50 anos de uma empresa, cujo jornalista que escreveu foi você, então isso foi muito bacana. Mas já fizemos eventos, por exemplo, de 40 anos de uma empresa multinacional no Brasil. Aí a gente fez um evento com jantar, com música, no Museu da Casa Brasileira. Foi muito bonito. Altíssimo nível, né? Exatamente. Então, isso depende, né? Normalmente do perfil da empresa. Do perfil da empresa, do que ela quer. Então, nós tentamos adequar ao público da empresa, para quem ela quer fazer um evento, né, a quem ela quer fazer uma homenagem e tudo. Legal, então, legal. Isso é uma maneira de se fazer. A outra forma, eu tenho trabalhado muito nisso, é via leis de incentivo fiscal. Aí é diferente. Na verdade, a gente começa a pensar um projeto, tem uma ideia, não, vamos fazer um projeto assim, assim. Às vezes você até pensa no consumidor final desse projeto. Você pensa, poxa, esse projeto podia ser para tal empresa e tal. Mas nem sempre isso se realiza no futuro. Porque aí um projeto desses, normalmente a gente começa a pensar
um ano e meio antes Tudo isso. da realização do projeto, sim. Quer dizer, porque você tem uma série de coisas para resolver, parte burocrática principalmente, Exato. imagino eu, né? Eu acho que, assim, normalmente, quando surgir um projeto, primeiro você tem que ter a ideia. E ela, no meu caso, pelo menos, tem um tempo de maturação, né? Então você fica pensando, como é que eu posso fazer esse projeto? O que é que seria interessante? Quem pode estar conosco nesse projeto? E a partir daí, você vai contatar essas pessoas, porque não adianta você quer contratar uma determinada pessoa e se ele não quiser trabalhar com você, né? Então você tem que fazer tem toda uma coisa do networking, de falar com as pessoas. E a partir desse momento, aí você tem mais cabeças pensando juntas, né, no projeto, e aí sim você vai começar a formatar. Agora, para inscrever um projeto em lei de incentivo, você tem todos o ritual para o seguir, ritual né? é todas as leis, instruções normativas, né, e tudo mais. E aí, a partir desse momento, você tem um tempo para que o governo analise tudo isso e aprove. Muitas vezes eles fazem algumas diligências, porque uma coisa é quando você formata na tua cabeça, você sabe os detalhes. Alguém que está lendo, porque você teve que transferir aquilo para o papel, a pessoa não pode ter dúvidas. E aí é normal, eles te perguntam, você responde. É normal isso. É normal, Tá. é normal. E arredondando E a aí, coisa. exatamente. E aí depois você tem isso aprovado. Aí vem aquela parte, né? Agora temos que captar recursos para realizar. Você tem leis de incentivos no âmbito municipal, estadual e federal, não é isso? Sim. O municipal, como é que funciona aqui de São Paulo, da capital? É o PROMAC de São Paulo. O PROMAC, ele permite isenção fiscal para quem apoiar um projeto aprovado no PROMAC de até 20% do valor do ISS e do IPTU. Então, empresas ou pessoas que tenham muitos imóveis, que tenham, né, bens, podem colaborar sem colocar a mão no bolso. Ou seja, ela colabora com esse Destinando uma percentual, parte. ela destina esse valor para No caso, pode ser pessoa física também? Pode, sim, porque a pessoa física ela pode ter vários imóveis, por exemplo. Aí ela paga muito IPTU, Por exemplo. por exemplo. E aí ela pode sim destinar a projetos culturais e isso será deduzido do pagamento desses impostos. Relativamente a IPTU, IPTU e ISS, Imposto ISS, sobre Serviços. que é o imposto municipal. Isso. No caso estadual? No caso estadual, existe uma dedução de até 3% possível do valor do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Então, qualquer empresa, pode ser de pequeno, médio ou grande porte, que pague ICMS, ela pode deduzir do valor até 3%. Independe do tamanho da empresa, então? Independe. É um valor tem um teto, né, de até 3%. Normalmente, empresas muito grandes, às vezes, o próprio sistema do governo determina um teto que, às vezes, pode ser um pouco menor. Por isso eu digo até. Tá, no caso de uma empresa que tem essa possibilidade dos 3%, ela pode trabalhar com 3 projetos, destinar 1% para cada um, digamos? Pode. Porque é um sistema muito bacana. Desde que não estoure o teto, é isso. Exato, de um 3. sistema muito bacana porque você emite, a emissão de boletos para os projetos, ela é direto no sistema da Fazenda do Estado, no Cefaz. Então, a empresa não precisa se preocupar, porque quando ela entra lá mensalmente, que o ICMS é de recolhimento mensal, o imposto,
ele já tem o valor que ele pode destinar a projetos naquele mês. Ah, legal. Então, ele tem 300 mil, por exemplo. Lá, ele quer destinar 100 para 3 projetos diferentes, ele emite 3 boletos, totalizando aquele valor permitido. Uma dúvida que eu tenho, digamos assim, a sede da empresa é no estado de São Paulo, ela produz, faz as coisas aqui, recolhe seus impostos aqui. Eventualmente ela pode ter uma filial na Bahia, digamos. Ela pode pegar esses 3%, fazer a captação para realizar o projeto na filial da Bahia? Não. Ou tem que ser dentro do estado? Dentro do estado. Tanto o municipal quanto o estadual. O municipal na cidade de São Paulo, o estadual no estado de São Paulo. Então, eu posso fazer circulação de um show no estado de São Paulo, várias cidades e tudo. E já nós temos a Rouanet, né, que é a Lei de Incentivo à Cultura, lei federal, a né? lei federal. Aí sim vale para o Brasil todo, né? E aí a dedução é na base do imposto de renda a pagar. E você pode, pessoa jurídica, até 4% do valor a pagar. Pessoa jurídica, lucro real, né? Lucro real, exatamente. Só empresas tributadas no lucro real é que podem aportar na Rouanet. Na Rouanet. E pessoas físicas que pagam um imposto alto, elas também podem aportar na Rouanet através de 6% do imposto. É a mesma coisa, a dedução, só que o percentual é maior, é de 6% para a pessoa física. Isso parece uma coisa tão boa. Por que andaram batendo tanto na Lei Rouanet de uns tempos para cá? Olha, eu acho que é o seguinte, tivemos casos foram para malversação do dinheiro. Então, pessoas que usaram de forma inadequada. Agora, então você conta isso, é um percentual pequeno, né, de no maus. Bolo, Enfim, se a pessoa ela não é correta, né, é complicado. Ela faz alguma coisa e isso gerou esse mal-estar. Mas existem muitos empresários sérios que trabalham com isso e fazem tudo certo, fazem a prestação de contas, até porque você faz a prestação, é tudo muito transparente, é online. Então, eu, por exemplo, estou fazendo a circulação de um show, realizo o primeiro, eu já vou fazendo a prestação de contas já faz daquele, aí depois o próximo. Então, e é tudo online. Então você coloca no sistema lá, já vai fazendo. E então é uma coisa muito boa, até porque a cultura ela gera muito serviço, né? Muito trabalho. Então até existe um estudo da FGV que fala, né, sobre a riqueza gerada através da cultura, porque isso se multiplica, né? Eu tenho um projeto, então não é só aquele artista que é o artista principal do projeto, mas aí você tem todos os, por exemplo, no meu caso, músicos que trabalham com ele, aí você tem pessoal de produção, você tem pessoal técnico, então aí você movimenta economia local quando você viaja, tem hotel, tem transporte, então refeição, etc, exato, sim. Então eventualmente uma alocação de equipamentos. Exato, né? Uma cadeia produtiva é importante, é muito importante. Eu acho que a gente tem que desenvolvê-la mais no país. Você consegue ver a cultura sem incentivo? Olha, existe. Ou o que seria da cultura sem os projetos de incentivo que nós temos hoje? Eu acho que, assim, para aquelas pessoas que já têm um nome, um público e que estão na mídia, é mais fácil. Agora, para pessoas que estão começando ou áreas, existem determinadas áreas, eu, por exemplo, trabalho com um tenor. Então, em que música erudita
já não tem essa penetração. Então, nós fazemos projetos de incentivo e até com o intuito de fazer formação de público para esse Olha tipo aí que de interessante. música, entendeu? Porque eu acho importantíssimo as Quer pessoas... dizer, você está disseminando a cultura, né? Sim, as pessoas conhecerem outras opções, entendeu? Não ficar só naquilo que a grande mídia oferece, que é a coisa mais popular. Então, a gente faz projetos que mesclam um pouco, né, do popular com o erudito e tudo. E o que a gente descobre é que isso... as pessoas, quando dizem que não gostam, não é que não gostam, não conhecem a música erudita, a música clássica, porque quando elas têm contato, elas realmente gostam. Às vezes parece aquelas coisas de criança, né? Que você fala, come isso daí, eu não gosto. Come, não gosto. Você já comeu? Não. Exato, então experimente que aí as pessoas gostam. Normalmente a receptividade é boa. Normalmente sim, sempre é boa. As pessoas realmente não conhecem, mas se emocionam. Qual é o público mais sensível para a arte? São os jovens, são os mais velhos? Ou você não tem propriamente uma faixa etária definida? Olha, eu acredito que a faixa etária mais velha, assim, eles tiveram mais oportunidade antigamente de ter contato com uma cultura mais erudita. Hoje, as escolas... Já tem um conhecimento. Eles têm um né? conhecimento prévio. Então, eu percebo que muitas pessoas de uma certa idade... Ele diferencia o Beethoven do Chopin. Exato, eles têm um conhecimento prévio. Agora, os jovens, é muito interessante. Nós, no final do ano passado, nós fizemos uma série de 18 concertos didáticos em escolas públicas. Que projeto legal. E foi fantástico, porque assim, crianças... Tudo aonde? Cidade de São Paulo? Cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, nós circulamos na periferia, em céus, em escolas estaduais, escolas municipais. Foi muito bom. E nós ficamos assim emocionados, porque a gente viu criança de 10 anos chorar de emoção ouvindo uma música, sabe? E pessoas que nunca tinham visto, algumas crianças assim, nossa, nunca ouvi uma música tão linda, que de fato no rádio e tal ela nunca ouviu mesmo. E aí teve aquela oportunidade, aquele contato. Então foi um projeto que a gente espera repetir, né? Esse ano. Esse ano? Esperamos fazer novamente. Na cidade também, em São Paulo? Né? Trabalhando mais periferia, é isso? Trabalhando periferia e tudo. Não só a periferia, por exemplo, a gente foi na escola de aplicação da USP, que não é periferia, mas... Sim, sim. E que foi fantástico. Aí a gente já estava com um público de ensino médio, né? Já eram maiores e tudo. Nós chegamos a fazer uma escola no EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Então, já eram pessoas de mais idade. Então, é muito interessante. Você tem contato com o público e realmente é formação de público. Você leva lá e eles gostam. E se você já teve a experiência de chegar pela primeira vez num lugar onde aquelas pessoas nunca consumiram aquele tipo de cultura, você mostrou, apresentou e voltou depois de um tempo? Com o mesmo ou com outro projeto? Olha, já aconteceu isso? Já. Agora nós vamos para uma escola, começar um projeto numa escola que nós fizemos o concerto didático e já combinamos e vamos começar um novo projeto lá agora este mês de fevereiro, logo após o carnaval, tá? A gente vai fazer um projeto. Você pode adiantar o nome do projeto ou ainda está fechado? Não, Coral Ânima e vai ser um projeto de canto coral
para adultos e pessoas da terceira idade. Que nessa escola eles têm grupo, acho que de pais e avós, tios de alunos, tal, que fazem atividades lá. Então nós vamos implementar nessa escola. É uma escola estadual. Poxa, que bacana. Esse trabalho aí deve ser extremamente gratificante, não só para você, como as pessoas que participam dele, né? Os atores, os cantores. Sim, sim. Eu imagino que seja assim, ao final de cada temporada, daria para escrever um livro ou fazer um vídeo em cima daquilo de algumas horas, porque o que vocês ganham deve ser muita coisa, às vezes até maior do que aquilo que oferece, não é isso, não? Com certeza. Eu acho que trabalhar com arte, com cultura, é muito gratificante. A gente aprende muito, né? E você vê isso, porque quando você vê a reação das pessoas ao projeto que você está levando e tudo, realmente é fantástico. É fantástico e existe uma troca, né? É uma troca muito grande, é muito bacana. E isso independentemente do nível social, né? Independe, porque eu acho que a arte, ela toca o coração das pessoas, né? Então, e isso você sente, né? As pessoas se emocionam, então é fantástico. Olha aí, conversa maravilhosa, mas a gente volta já já, precisamos dar uma paradinha agora para o nosso brevíssimo intervalo. Até já. O portal Empresas e Negócios traz 45 mil oportunidades. E agora, 45.001. Tamo junto, Pode Mais. Siga-nos nas redes sociais. Voltamos agora para o segundo bloco com Sandra Mimoto falando sobre projetos culturais incentivados. Antes do intervalo, no primeiro bloco, você me dizia da satisfação que é receber o retorno desse público, né? Como materializar isso e deixar que se torne uma prática permanente? Você acha que isso daí pode ser um programa de governo, ter matérias específicas em sala de aula, ou Secretaria de Cultura e Educação podendo incentivar mais, promover mais esses eventos? O que você acharia um modelo melhor para a gente seguir na expansão desse esforço seu aí? Seu e de outras tantas pessoas também, é evidente. É claro, tem muita gente boa fazendo muito projeto bacana aí. Eu acho que a escola, acho que o Senac tem um curso de produção, tá, cultural. Eu fiz uma pós lá de curadoria em arte, tinha um curso de produção, eu acabei optando pela curadoria em arte, mas eles te ensinam os mecanismos, as leis, assim, o beabá realmente. Tá. Uhum. Agora, eu acho que a gente precisa da prática. Então, alguém que queira entrar na área, eu acho que uma boa coisa é trabalhar em alguns projetos antes. Porque projetos organizados por outras pessoas, alguém que já conheça o métier. Aí essa pessoa vai aprender, tem um período de aprendizagem, né? Então eu acho que isso é uma coisa bem bacana, você vai aprendendo. E aí começar fazendo projetos pequenos, porque você vai aprender, né? Como fazer. Porque tem toda uma parte burocrática. Então você não é só pensar no projeto, que é maravilhoso e tudo, mas aí você tem que pensar em como inscrever, como justificar. Então tem uma certa... Quer dizer, pode ser pequenos projetos, inclusive com um aporte de recursos menores, né? Exatamente. Até para que empresas pequenas possam também acessar, né, esse mercado. Exatamente. Então você pode não é fazer... só para as grandes, né? Você pode fazer os projetos menores e aí
gradualmente você pode crescer, entendeu? Com o valor dos O projetos. custo deve ser extremamente variável, imagino, dependendo do tamanho do projeto que você queira, né? Exato. Mas essa questão da tramitação burocrática junto aos governos respectivos para que autorizem a captação, tem um tempo médio de espera? Isso depende. Por lei até existe, tá? Mas geralmente a lei ela também diz, a partir do momento que eles receberam o projeto para análise, então tem 30 dias para dar uma devolutiva. Mas às vezes, só que isso pode ser prorrogável por mais 30 dias. Por quê? Depende também do volume, né, que as secretarias recebem de projetos e tudo mais, né? Normalmente os projetos eles passam por análise de pareceristas, alguns dos quais são da própria secretaria e existem outros que são da sociedade civil. Então, tudo isso. Então, de repente, vai para um parecerista e ele ficou repentinamente doente, foi fazer uma cirurgia. Então, obviamente que ele tem um motivo justo, mas ele não analisou justo o teu projeto e vai demorar um pouquinho Justamente aquele, mais. né? Então, existe um prazo, Uhum. mas o que eu digo, estávamos falando antes aqui no intervalo, que normalmente eu começo a trabalhar um projeto quando estou pensando aí para escrever, inscrever em lei, aí depois receber o retorno, a aprovação e o mais difícil, fazer a captação. Normalmente esse período vai 1 ano e meio. Ah, tá. É Para o demorado, né? início. Então, quando a pessoa vai lá, ela vai para um teatro, ela vê um show, ela vê uma peça de teatro, uma coisa, ela fica lá 1 hora, 2 horas no máximo, é lindo, maravilhoso. Só que geralmente teve um trabalho muito tempo antes. Então, ela Legal. está vendo uma coisa que começou há 1 ano e meio, 2 anos atrás. No caso de uma grande exposição, que hoje está em moda, né? Trazem exposições internacionais. Muitas vezes você tem prazos de até 10 anos de negociação. Nossa. Sim, com museus internacionais e tudo mais para Aí uns conseguir. projetos grandiosos, São né? projetos, sim, aí são grandiosos, né? Não é o caso da minha empresa, mas eu sei disso. Vamos falar um pouco de grana. L'argent. Porque tudo muito bonito, tudo muito lindo, mas você precisa botar isso daí em pé. E para armar o circo, botar ele em pé, não é fácil. Não. Você precisa de recursos, você precisa mobilizar equipe, serviços, etc. Especificamente sobre captação. É uma coisa simples de fazer? É a parte mais complicada do projeto sempre? É a parte mais complicada. Eu não sei os números, mas se você ver estatísticas do número de projetos aprovados, aqueles que efetivamente são realizados, ou seja, que captaram recursos, é um percentual baixo. Eu acho que é alguma coisa 30%, 40%. Quer dizer, o projeto pode ser aprovado, pode ser redondinho, mas não consegue captar. E Exatamente. Aí, não às vai em vezes, frente, ele né? morre por prazo de Inanição. captação expirado e tudo mais. Então, a parte mais complicada é a captação de recursos. Você, quando começa um projeto, você já tem algumas empresas em mente? Você já deixa pré-conversado? Como é que funciona isso? Ou você espera sair tudo para depois correr atrás? Às vezes você tem algumas empresas nas quais você já tem um certo acesso, então você meio que deixa De stand-by, de o pessoal que stand-by, investe exatamente. com frequência. Mas muitas vezes, quer dizer, Isso vai muito da vai experiência muito também, né, da Sandra? experiência não, e do seu networking, você entendeu? Porque você é muito difícil você chegar. Você tem um projeto e você manda para uma empresa que não te conhece, que não sabe quem você é, que não sabe absolutamente nada de você.
Então, para quem está começando, sempre é realmente mais difícil, né? Então, por isso que eu digo, é bom começar com projetos menores. Porque o que é que O eles... risco é menor O também, risco é né? menor. Não, e o que é que eles olham? Eles vão olhar o teu currículo. O que você já fez? Você entregou? Ah, tá. É normal É isso, eu normal, é imagino. normal. Então, quem está nessa ficha técnica, né, Uhum. lá, para saber se essas pessoas de fato já entregaram. Porque eu já tive experiência de conversar com uma pessoa de uma empresa que ela me falou que a empresa aportou para um projeto, esse projeto não foi realizado. E aí, a pessoa que aprovou isso lá dentro, está entendendo que é a carreira dele que está em jogo? Meu Deus, que Então, coisa difícil, né? exatamente. Então, por isso, uma das coisas é que você tem que ter credibilidade. Se você prometeu que você vai fazer, Tem que entregar. você tem que entregar. Você prometeu, você tem que entregar. Então, é claro, quando você imagina o projeto, você imagina o melhor dos mundos. Você faz aquilo, tudo o que você gostaria que tivesse naquele projeto. E existem vezes que você não consegue captar aquele valor. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos enxugar algumas coisas, mas mantendo o escopo do projeto e tudo mais. Só que para isso você precisa da autorização do governo. Então você tem que fazer uma readequação orçamentária, tudo É chatinho de legalmente. fazer, Tem né? que fazer tudo legalmente Uhum. para que você consiga diminuir o escopo do projeto. Que tipo de projeto que você tem mais facilidade de aprovar? Um projeto de dança, um projeto de cântico, um projeto que envolve a comunidade diretamente? Olha, aprovar, existem muitas áreas e o projeto sendo bem elaborado não é o problema aprovar. Não é, ele é aprovado e pronto. Sim, se você estiver dentro das normas, se tudo estiver lá, se a tua planilha de custos, não adianta você querer colocar valores absurdos Fora de fora mercado. de mercado que não vai ser aprovado. Ou vai ser, vão glosar, né, o valor. Aham, aham. Mas se tiver tudo certo, geralmente ele vai ser aprovado, tá? A pergunta deveria ser que tipo de projeto é mais fácil captar recursos, né? Eu acho que hoje as empresas pensam muito em sustentabilidade, na comunidade, então elas querem projetos que beneficiem. Você tem que ver o perfil da empresa. O que é que a empresa quer? Bom, ela quer, não, eu quero projetos que beneficiem a comunidade no entorno da minha empresa, da minha fábrica. Ah, não, é uma empresa de geração de energia. Então, provavelmente ela vai estar interessada num projeto de Aí o sustentabilidade, num projeto já projeto sai de água. carimbado, né? Exato, porque então ela está apoiando alguma coisa naquela área. Ah, não, a empresa definiu que ela quer trabalhar com educação. Então tem que ser algum projeto que tenha Adequado adequado ao à foco, demanda. à Aham, demanda. entendi. Então, é isso. E também outra coisa. A empresa apoia um projeto por quê? Ela quer visibilidade, né? Então, também tem que ser um projeto cuja execução seja muito boa, porque ela quer visibilidade. Tem que botar gente para assistir e bater palma, né? Sim, sim, vai ter que Basicamente ser. é isso, né? Sim, vai ter que ser um projeto Para repercutir junto à mídia, exatamente, etc. que Né? tenha uma boa repercussão. Você, além do trabalho naturalmente da sua empresa, com projetos incentivados, você também tem atividade voluntária, não é isso? Ah, E tem. está entrando num instituto agora, um Instituto Vocália. Me fala Exato. sobre isso. A atividade que eu tenho voluntária, eu sou rotariana, então é através do Rotary. Nós fazemos projetos, né?
Então a gente usa um pouquinho da nossa experiência e ajuda a comunidade. O E Rotary, também tem que ter uma dedicação, né? sim, tem que ter uma dedicação. Na verdade, hoje, a época da pandemia nos ensinou muita coisa, né? Inclusive essa coisa do trabalho, Solidariedade. não do trabalho online, Ah, tá. porque não podíamos nos encontrar. Anteriormente à pandemia, nós tínhamos reuniões semanais. Durante a pandemia, não poderíamos parar. Então, o que fizemos? Passamos a fazer reuniões online. Conhecemos Google Meet, Zoom, E aí vai, né? todas as plataformas, né? E passamos a fazer reuniões online. Isso foi muito bom, né? Foi muito bom porque hoje que podemos nos reunir, nós estamos fazendo uma reunião mensal. Estamos fazendo reuniões online, porque São Paulo é uma cidade tão grande, né, para você atravessar de um lado para outro e tudo é mais complicado. E percebemos que funciona. A gente fez muita coisa, projetos e tudo online. É uma questão de sobrevivência, né? De Sim, adaptação. de adaptação. Foi uma E- questão de e vai, né? adaptação, né? Me fale sobre o Instituto agora que está saindo, qual é o propósito, É, aonde vocês pretendem chegar. então, nós agora temos um recém-criado Instituto Vocalia, porque é um grupo de amigos, né, que se reuniu e, na verdade, assim, acho que todos nós somos bem, fomos abençoados, porque a gente conseguiu ter uma carreira, um trabalho e tudo, e é uma forma também da gente devolver um pouquinho, né, para a sociedade. O presidente do nosso instituto é o tenor Jean William. Aí eu sou a vice-presidente e temos vários outros membros de várias áreas, né? E, enfim, nós estamos começando. Nesse primeiro momento, nós temos que fazer captar recursos para poder realizar os projetos. Vocês vão trabalhar na linha de projetos sociais, então. Os projetos sociais, exato. E cada um oferecendo um pouco do que sabe, né? Então, nós temos vários membros que são da área musical, então nós queremos oferecer aulas de música, né? Musicalização para crianças, continuar com esses concertos didáticos. Vocês vão trabalhar com comunidades mais vulneráveis, Sim. com crianças, com que público? Olha, Preferencialmente. eu acho que com crianças, preferencialmente, mas também com adultos, com idosos, porque eu acho que às vezes os idosos ficam um pouquinho esquecidos, né? E eles se dedicaram tanto aos filhos, às pessoas, né? Que eles também precisam de Não atenção. seria justo, né? Exatamente. Então, nossa ideia é fazer alguns projetos e cada um faz o seu trabalho voluntário lá também, né? E estamos assim, ainda no embrionário, estamos começando. Para quem quiser conhecer mais o trabalho, você tem um site, Temos um contato, site, por favor, diga. vocalia.org. Vocalia do jeito que a gente fala. Com 2 Cs. Vocalia com 2 Cs. Vocalia com 2 Cs. .org. Isso. Somente isso. É. Ali tem a apresentação do Instituto, Tem a apresentação dos projetos e tudo, né? Então, quem quiser colaborar conosco, serão muito bem-vindos. Pode ser trabalho voluntário, pode ser doação, enfim. O Instituto também, ele, falando em lei de incentivo, o Instituto, existe uma lei no Brasil, é federal, que você pode fazer doação para organizações da sociedade civil, né, as OSCs, que é o caso do que é o caso do Vocalia, deduzindo até 2% do lucro operacional, da base do lucro operacional do imposto de renda.
Quer dizer, então vai fazer um enorme bem para a sociedade a empresa que se dispuser a colaborar com Vocália, não é isso? Exatamente, exatamente. E aí, assim, nós temos a experiência, né, do trabalho em projetos. Maravilhoso. Sandra, muito obrigado pela sua presença. Nossa, eu que agradeço. Obrigadíssimo pela sua participação, que só veio nos enriquecer, nos ensinar, nos dar várias orientações. E eu espero que a gente volte a conversar com temas mais fechados, tratando um pouco da cultura brasileira, bem proximamente, tá bem? Eu agradeço e será um prazer retornar aqui, Nelson. Muito obrigado, sorte para vocês. Obrigada.